Fala, gente boa! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso devocional. Que bom ter você por aqui, que Deus abençoe a sua semana e sua terça-feira. E vamos juntos a mais um tempo de aprendizado, mais uma oportunidade de a gente mudar nossa forma de pensar, a gente alterar o pensamento comum que tem por aí, aprender com a sabedoria de Deus registrada, traduzida, expressada, impressa, vendida, disponibilizada para mim e para você na Bíblia. Um livro que muita gente hoje deixou de valorizar e não tem colhido os benefícios de entender algumas coisas que viram algumas chaves para nós. O versículo de hoje não é diferente dos outros, ele vira algumas chaves para nós. Nós vamos ver alguns princípios importantes aqui para nós, para a nossa vida. E mais uma vez, nos instruindo a respeito daquilo que tem real valor, né? E o valor que a sabedoria tem contra algumas coisas que a gente acaba valorizando muito e confiando muito. E, diante da sabedoria, não são muita coisa. Nós estamos em Provérbios, capítulo 21. Hoje nós vamos para o versículo 22. Provérbios 21, 22, que diz o seguinte. Vamos olhar juntos o texto. Diz assim: o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. O sábio, então está aqui primeiro personagem do nosso contraste, conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza, que já até tem uma dica para nós aqui, fortaleza, força, né? Em que eles confiam. E aqui, o nosso sábio Salomão, que construiu cidades, construiu algumas fortificações incríveis, foi um cara que construiu muita coisa, estábulos, tinha uma frota de navios, ele tinha né, o templo foi ele que construiu, o palácio maravilhoso, então muita coisa maravilhosa, ele sabe de construção, mas ele também sabe de sabedoria. E ele diz para mim aqui, cara, para nós aqui, né, o sábio consegue conquistar a cidade. Vamos lembrar que as cidades naquela época, tá? Cidades naquela época eram cidades, na grande maioria, se elas podiam, e a grande maioria tinham que fazer isso por sobrevivência, eram muradas, tá? Então, conquistar a cidade não é igual hoje, que você pega a BR e entra na cidade, e ninguém te questiona sobre isso. Para conquistar a cidade, você tinha que transpor algumas barreiras. Para conquistar a cidade, você tinha que ter estratégia, porque se você viesse para atacar a cidade fechava os seus portões, e com o muro fortificado, você teria muita dificuldade de entrar. A não ser que você seja sábio e você tenha uma estratégia que consiga, então, vencer, ser mais sábio do que as fortalezas, do que os muros e assim por diante. E nós podemos pensar aí ao longo de toda a história de batalhas, a história bélica aí do mundo, tem histórias na Bíblia de estratégias que foram usadas para conquistar cidades, de estratégias de ataque pela frente, por trás, separando, vindo de um lado, depois vindo do outro, várias coisas que foram usadas como estratégias militares para poder conquistar, né, algumas cidades. Uma estratégia que, só para citar aqui como exemplo, né, a cidade era murada, mas muitas vezes a cidade, através dos muros, entrava a comida, a bebida e o que a turma precisava para sobreviver. Então, uma das formas que os sábios conquistavam a cidade é travar todo o acesso, né, à comida e à bebida, para que o povo eventualmente desista, porque aí a opção fica morrer de fome ou se entregar para o inimigo, né? Então travava-se a entrada e saída de comida e bebida, até que então, e esperava, aí não tinha nem batalha, né? Esperava até que o povo se rendesse. Então é uma questão de sabedoria, né? Uma questão de entendimento, questão de estratégia militar que conquistava grandes cidades, porque o povo, eventualmente já enfraquecido, sem capacidade de lutar, esse povo então se entregava. E aqui tem um detalhe interessante, né, arqueológico, histórico, que Jerusalém tinha fonte de água, tinha depósitos e nascentes né, era uma nascente com poços de água dentro dos muros da cidade. Então você podia sitiar a cidade, que é você cercar a cidade militarmente, não deixar entrar comida, mas água
eles conseguiriam ainda ter, porque Jerusalém tinha essa provisão e tornava ela uma cidade formidável, né? Uma cidade difícil de você poder conquistar. Mas o ponto é claro aqui para nós. O sábio conquista a cidade dos valentes. E aqui o contraste está nos levando para dois tipos de pessoas. Aquele que busca a sabedoria como ferramenta para a vida e aquele que busca a força do braço como ferramenta para a vida. O sábio conquista a cidade dos valentes, aquele que não tem sabedoria, mas ele na força do braço, ele acredita na força bélica, na força militar, na força do braço, né, na coragem. Tudo isso é bom, tudo isso é louvável. Coragem, força do braço, nada disso é ruim. Mas comparado à sabedoria, a gente precisa entender que não é tão valioso. Inclusive o texto diz, e derruba a fortaleza em que eles confiam. Por quê? Porque o valente, ele confia na sua capacidade de sair arrebentando com tudo. Cara, nós vamos pegar o exército, nós vamos sair, nós vamos fazer, nós vamos destruir, nós vamos brigar, nós vamos para cima e na força do braço nós vamos vencer. Aí vem um sábio, sitia a cidade, cancela, corta toda a comida e o povo acaba se rendendo, enfraquecido, incapaz de lutar. Então, sábio, ele conquista a cidade dos valentes. Queridos, é mais uma forma de Provérbios dizer para nós que não existe nada mais valioso do que a sabedoria. Nós já aprendemos que a sabedoria é mais valiosa que rubis. Nós já aprendemos que a sabedoria, mesmo onde tem muita gente rica, nós vimos isso recentemente, onde tem muita gente rica, uma pessoa sábia ainda é difícil de achar. E aqui nós estamos vendo que a sabedoria ela é mais importante do que a força do braço. Vamos trazer isso para a nossa realidade um pouco mais... né? A gente não mexe com cidade fortificada, com batalhas, geralmente hoje em dia. Né? Não é um mundo de guerras como era na época em que isso foi escrito. Mas vamos trazer isso para a nossa realidade um pouco mais diária, um pouco mais prática. Nós acabamos de ter esse final de semana a conferência do Marketplace, conferência de empreendedores cristãos. Foi maravilhoso. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe que organizou isso. Foi uma conferência incrível, assim, incrível. Aprendi muita coisa, fui muito abençoado, né? E fiquei muito orgulhoso da equipe, de tudo que eles fizeram para organizar uma conferência com tanta excelência. Quem ficou de fora, gente, você perdeu. Nível assim, ó, nível de cidade grande, tá? Nível de igreja grande, cidade grande. Um nível de excelência tremendo. Fomos muito, muito abençoados pelos pastores que vieram de fora, por aqueles que ministraram. E o que a gente pode aprender com esse provérbio aqui para o nosso dia a dia? O seguinte... Vamos levar para o ambiente de empreendedorismo, de negócios, de empresa, daquilo que você faz. Tem duas formas de você fazer a sua empresa, o seu produto crescer. Tem duas formas de você tentar melhorar a situação da sua empresa. Tem gente que trabalha na força do braço. Eu vou fazer mais, eu vou trabalhar mais horas, eu vou ralar mais, eu vou fazer... E às vezes tem lugar para isso. Tem lugar para isso. Mas uma das coisas que a gente aprendeu na conferência é que o crescimento da empresa não vai ter a ver com você a trabalhar mais horas e ralar mais. O crescimento e a escala da sua empresa vai ter mais a ver com você ensinar. Ensinar o quê? Conhecimento, que está mais conectado com sabedoria do que com a força do braço. E a gente acha, eu vou trabalhar mais horas, eu vou ralar mais. E a gente trabalha lá 20 horas por dia, 7 dias por semana, se mata e não consegue sair do lugar. Inclusive... a ciência neurológica vai nos dizer que quanto mais horas você trabalha e mais cansado você está, menos criatividade você tem. Criatividade é uma fonte essencial para a inovação, para você inovar, para você fazer coisas diferentes, para você, sabe, poder pensar em novas estratégias. Então, mais uma vez, reforça essa ideia. Estou só trazendo para a nossa realidade diária. Talvez você seja aposentado, talvez você seja funcionário, mas o fato permanece. Muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço para fazer algumas coisas. Quando Deus nos convida a um convite, a uma caminhada de sabedoria. Eu vou salvar o meu casamento, eu vou ser um marido melhor. Show de bola, mas como que você vai ser um marido melhor? Não pode ser só na força do braço. Não pode ser só tentando. Você precisa conhecer, você precisa ter sabedoria de Deus
seguir a sabedoria de Deus para que você possa implementar isso. Então, todas as áreas da vida. A nossa dependência, a nossa confiança deve estar nos princípios bíblicos, na sabedoria da palavra de Deus, naquilo que Deus nos ensina e menos na força do nosso braço. A gente tem a tendência de confiar muito, né, naquilo que a gente consegue fazer, naquilo que a gente consegue produzir. E muitos hoje acabam esquecendo da sua finitude, acabam esquecendo das suas limitações. Por causa disso, andam exaustos, cansados, tentando fazer na força do braço e não conseguindo. A sabedoria, ela nos ensina a caminhar por um caminho diferente. Não é que não haja esforço, não é que não haja empenho, nós falamos aqui sobre ética de trabalho já, mas entendendo que existe algo muito melhor e muito maior do que a força do meu braço. É a sabedoria de Deus aplicada à minha vida. Sabedoria é conhecimento aplicado. Sabedoria é conhecimento aplicado. Então, eu preciso conhecer os princípios da palavra de Deus. E eu preciso aprender a aplicá-los à minha vida. Se eu pegar conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, de como Deus quer que eu viva, de como Deus organizou o universo, a vida, os relacionamentos, como Deus organizou as coisas, e eu aplicar isso à minha vida. Por isso que não é só conhecimento, porque a grande maioria de nós tem mais conhecimento do que a gente aplica. A grande maioria de nós, eu me incluo nisso, tá? Tem mais conhecimento do que a gente de fato aplica. E a sabedoria é conhecimento aplicado. Então eu preciso primeiro ter o conhecimento, mas não pode ficar só no conhecimento. Eu preciso aplicar esse conhecimento na minha vida e de fato viver aquilo para o qual eu fui instruído. E o sábio, ele conquista a cidade dos valentes. Porque o sábio talvez não depende tanto na força do braço. Ele tem outras estratégias, estratégia de sabedoria. E a força do braço, com o passar do tempo, ela falha. A cidade vai lá, fica sem comida. Com o passar do tempo, a turma não tem nem força para levantar uma espada, para tentar lutar. E o sábio, então, vai até a porta da cidade, negocia um acordo de paz. Nós não vamos matar vocês, mas vocês, então, se entregam a nós e não tem nem batalha. Não tem nem batalha. Outra forma da gente pensar é que utilidade tem as muralhas de uma cidade se o sábio vai lá e sitia e você acaba tendo que se entregar. Então a gente confia muito nas muralhas, isso aqui, né? E derruba a fortaleza em que eles confiam. Nós estamos confiando que os muros vão resolver o problema. Eu estou confiando, pastor, que o meu saldo bancário. Estou confiando, pastor, que o meu patrão. Estou confiando, pastor, que a minha empresa. Estou confiando, pastor, que a minha esposa, que os meus filhos, que a minha família, que o meu amigo lá, que é gerente não sei da onde, prefeito não sei da onde, estou confiando nessa pessoa e por causa dessa pessoa estou tranquilo. Ei. Nada dessas coisas pode substituir ou tem mais valor do que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus aplicado. Porque todas as circunstâncias dessa vida mudam, nossa saúde muda, nosso emprego muda, né? Nossos amigos mudam, a vida muda. Mas a sabedoria de Deus, ela permanece, porque os princípios de Deus são imutáveis. Os princípios de Deus são imutáveis. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se a minha confiança está na força do meu braço, então primeiro que a minha confiança é limitada, segundo que a minha confiança é passageira, porque um dia eu não vou estar forte. Se a minha confiança é no meu emprego, um dia eu não vou ter esse emprego. Se a minha confiança é na minha saúde, eu estou confiando em algo que está se deteriorando. Né? Se a minha confiança é em pessoas, eu vou me decepcionar. Agora, se a minha confiança está em Deus e nos princípios que Ele deixou no manual para a gente aqui, aí sim, eu estou construindo em cima de algo sólido e confiando em algo que de fato é duradouro. Então, que nós possamos compreender isso. Talvez tenha alguma área aí da sua vida que você está lutando com a força do seu braço. Você vai fazer acontecer. Né?
E a Bíblia não é contra esforço, muito pelo contrário. Nós já lemos em Provérbios a importância de a gente trabalhar, a ética de trabalho, a gente correr atrás. Isso é bíblico, é correto, ok? Mas a sua confiança, dependência não pode estar na força do seu braço. Você deve se esforçar, né? Mas a sua confiança tem que estar em Deus. Alguém uma vez falou, né? Trabalhe como se dependesse de você e ore como se dependesse de Deus, né? Então trabalha. Está estudando para o concurso? Mete ficha, estuda. Mas confie no plano de Deus para a sua vida. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te instruir, deixa Deus fazer. Amém, gente? Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa palavra nesse dia. Eu oro, Deus, para que os meus irmãos possam refletir e pensar. E se existe alguma área da nossa vida onde nós estamos trabalhando na força do nosso braço e confiando na força do braço para fazer acontecer. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor e oramos para que o Senhor nos leve à tua sabedoria, que a gente possa confiar no Senhor, possamos sim nos esforçar, mas que a nossa confiança venha somente do Senhor. É a nossa oração hoje em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês aí. Grande abraço. Nos vemos amanhã. Tchau.